Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software, já atuando na área de testes há mais de 12 anos. Sou fundador do programa de testes e qualidade de software, bacharel em engenharia de software e mestre em engenharia elétrica e computação. E dentro desses encontros, a gente discute sobre testes de software de maneira que você possa aprender sobre a profissão em si, mas também discutimos sobre posicionamento de carreira, para que você consiga, então, através dessas dicas, conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. A gente vai falar sobre um assunto que definitivamente é assunto de diversas perguntas que são feitas para mim através das minhas redes sociais ou mesmo pelos meus alunos. A gente vai falar hoje sobre a área de testes de software em si e futuro. E a pergunta que define esse nosso episódio de hoje é: há futuro para a área de testes de software? Para responder essa pergunta para vocês, eu busquei muitas informações para conseguir consolidar esse conhecimento e trazer a você um conteúdo que realmente te ajude a clarificar de uma vez por todas se ainda há futuro para essa área que é a área de testes de software. O conteúdo de hoje te ajuda a ter essa clareza através de diversos dados ou informações que literalmente são ali primordiais para que você consiga conhecer um pouco mais dessa atividade e também conhecer um pouco mais sobre também o valor e o seu papel dentro desse universo e também dentro da disciplina de testes de software em si. Vamos seguir então adiante? Porque antes da gente avançar para o futuro, é importante que a gente dê uma olhadinha no presente. Perceba, todas as vezes que a gente começa a falar sobre futuro, geralmente o que a gente tem são vestígios, são sinais, talvez dicas, ou às vezes até se a pessoa que está falando sobre o futuro tem uma base científica, ela vai falar através de tendências, gráficos, fatos e dados que demonstrem ali para vocês um pouco mais sobre o futuro. Entretanto, há um fator que faz com que esses discursos falando sobre o futuro soem um tanto familiar para vocês. Sabe qual é? É uma comparação com o que já está acontecendo no seu presente. Por isso, é muito importante que eu traga para você esse presente antes da gente começar, então, a falar sobre o futuro e se realmente ainda há, né, essa possibilidade quando a gente fala da área de testes em si. E para trazer para vocês essa visão do presente, eu queria começar falando sobre a quantidade de novos aplicativos que são publicados nas principais plataformas de download de aplicativos para dispositivos mobile. Quero falar aqui para vocês sobre a Apple Store e sobre a Google Play. Olha só que interessante. Segundo um site, que é esse site 42 Matters, que é um site que traz a vocês alguns números muito bacanas sobre publicação de aplicativos em lojas de aplicativos, a gente consegue ver que 102 mil apps, novos apps, segundo a 42 Matters, foram publicados na Apple Store nos últimos 3 meses. 102 mil. Segundo eles, novos aplicativos. Quando a gente fala sobre a Google Play, a gente tem um número ainda maior. São 260 mil apps nos últimos 3 meses. Olhar para esses números faz a gente refletir um pouco, né, sobre qual que é o processo em si de desenvolvimento desses softwares. Também faz a gente refletir sobre
a quantidade dos usuários que vão utilizar isso, quem são os usuários que vão utilizar, quais são os dispositivos que eles estão utilizando, quais são os sistemas operacionais que fazem parte, né, do universo desses seus usuários. Quais outras características você consegue pensar quando você olha para um número desse tamanho? Uma outra coisa que provavelmente passa na sua cabeça é a aceitação desses aplicativos pelo seu público em si. Né? Tem uma audiência que vai, então, ser ali uma audiência que vai poder consumir esses aplicativos, concordam? Puxa, será que essas pessoas vão aceitar? Será que vão ser bons aplicativos? Será que esses aplicativos vão atender as expectativas dessas pessoas? Será que essas pessoas vão baixar e instalar e vão deixar? Ou será que elas vão baixar e depois elas não vão gostar e vão desinstalar? E uma outra coisa também que vem à sua mente, provavelmente, é que será que esses apps eles têm a qualidade necessária, a qualidade o suficiente para que as pessoas possam fazer o uso desses apps e realmente isso proporcionar a eles uma qualidade o suficiente, né? Uma experiência bacana para que eles possam utilizar, fazer o uso desses aplicativos? Essas são diversas características que rondam aí a nossa mente quando a gente olha para esses números. Só que tem uma outra coisa também que precisa passar na sua mente quando a gente fala para esses números. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando sobre as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E por que eu digo isso? Porque quando um app nasce, né? Antes dele nascer, ele ganhar vida e ser disponibilizado em uma dessas lojas de aplicativos, esses apps eles são pensados por alguém, concebidos por alguém, primeiro em sua ideia, depois em um protótipo, né, um desenho, um rascunho numa folha de papel. Depois disso, ideias surgem sobre quais são as regras que podem estar vinculadas a esse determinado aplicativo. Depois disso, diagramas de sistema surgem. Depois disso, a arquitetura de um software surge, a arquitetura da infraestrutura onde esse software ficará instalado. Depois disso, o código nasce para materializar essa que até então era uma ideia. Esse código é composto por aplicativo mobile, por APIs, por bancos de dados. E aí, nesse meio desse monte de características que eu acabei de mencionar, que fazem parte do desenvolvimento de um aplicativo, surge também a necessidade de avaliar a sua qualidade. E aqui nesse momento, vamos pensar nessa avaliação da qualidade como sendo algo muito abstrato, não é verdade? Porque assim, eu posso simplesmente vir aqui e falar que eu tenho aqui esse dado, né, esse cubo mágico aqui, e eu posso julgar a qualidade disso a partir da minha visão, Júlio, uma visão de leigo quanto a engenharia de produção de produtos como esse. Eu posso olhar para esse produto aqui e posso girar e falar, tem qualidade. Vejo que as cores são vivas, vejo que as peças são firmes e vejo que, puxa, é bacana de segurar esse cubo mágico. Né? Eu chamo isso de a visão mais abstrata da qualidade em si. Que é algo onde uma pessoa que não é técnica, ela olha para aquele determinado produto e ela fala, isso daqui, na minha opinião, tem qualidade. Era diferente de, por exemplo, pegar um outro dado que ele tivesse, sei lá, literalmente caindo aos pedaços, falling apart. Ele tá caindo aos pedaços ali, a tinta não tá boa, e eu falo, não tem qualidade. Ainda assim, é uma pessoa que é leiga no assunto engenharia de produção e engenharia da qualidade de produtos desse material, falando. Entretanto, existem pessoas que trabalham exclusivamente com a análise da qualidade de um produto como esse daqui, por exemplo. São pessoas que vão fazer diversos testes, vão avaliar o produto, né? Vão jogar o produto de, sei lá, 50 metros de altura para saber se quando ele cair no chão ele vai cair e vai se manter, vai se firmar e vai fazer diversos outros testes. Vai colocar ele sob uma temperatura alta, sob uma temperatura mínima, sob diversas condições
que vão ajudar essa pessoa a avaliar se esse cubo ele tem realmente a qualidade necessária para que ele possa ser comercializado. Quando eu falo de software, é a mesma coisa. Entretanto, a pessoa que está ali dando essa visão superficial, mais abstrata sobre o que é a qualidade do software, é qualquer pessoa que pode usar um software. Vou te dar um exemplo. Você vai lá e a sua mãe vai lá e pega um aplicativo mobile e instala no celular dela, e ela usa aquele determinado software, e você pergunta, mãe, e aí, você está gostando de usar esse aplicativo? Ele tem qualidade? Ela fala, eu acho que sim. Olha, eu testei aqui, coloquei o meu usuário e minha senha e funcionou. Isso é uma visão abstrata, muito superficial da área da disciplina de qualidade do software em si. Por quê? Porque é uma visão de alguém que não é técnico. Já uma pessoa técnica vai olhar para aquilo e vai ter, né, formas, né, mais apuradas, formas mais específicas de analisar se esse produto tem ou não qualidade. Nesse caso, um software. Interessante isso, né? Até aqui, então, né, a gente precisa já começa, para as pessoas que já conhecem sobre testes de qualidade de software, já começam a conceber em sua mente quem é essa pessoa, quem é esse profissional que vai fazer esse trabalho de análise da qualidade, de avaliação da qualidade em si daquele determinado produto ou do ciclo como um todo, não é verdade? Para quem está aqui e é nova dentro desse contexto de teste de software, deve estar se perguntando quem é esse profissional que faz isso. Entretanto, ambos sabem que existe um profissional ou uma profissional que vai fazer isso. Certo? Então, dentre todos os outros papéis que estão relacionados ali à disciplina, né, à atividade de desenvolver um software, há ali dentre essas diversas pessoas que estão focadas exclusivamente em analisar a qualidade do software como um todo. Né? Como um todo. Desde os processos iniciais de concepção da ideia para avaliar a qualidade, passando por a construção de artefatos ali que vão descrever como aquele determinado software tem que ser, analisando a qualidade. Quando escreve o primeiro pedaço de código, analisa a qualidade. Quando escreve o primeiro diagrama de arquitetura, analisa a qualidade. Quando tem o primeiro pedaço de software desenvolvido, analisa a qualidade. Quando aquele software vai para um determinado ambiente, que vai chegar às mãos do seu usuário final, tem ali uma análise da qualidade, e assim como um todo é avaliada a qualidade do software para cada um daqueles diversos aplicativos que estão sendo construídos. Como eu tinha dito aqui para vocês, segundo o 42 Matters, 102 mil para a Apple Store nos últimos 3 meses, 260 mil para a Google Play nos últimos 3 meses. É muita coisa, na verdade? Muita coisa. Talvez nesse momento a gente se pense assim, mas será que todos esses softwares que foram publicados nessas lojas de aplicativos, eles passaram por um processo de análise, avaliação da qualidade de software, desse jeito que o Júlio está falando aqui? A gente poderia saber isso se conhecêssemos, né? Se as empresas abrissem os seus processos e dissessem para a gente quais tem ou quais não tem. Entretanto, a gente não tem esse número e nem tem essa informação. Mas nesse momento eu quero que você pense assim, cara, atualmente, no presente, onde nós nos encontramos agora, muitos softwares são produzidos e, em teoria, todos esses softwares deveriam ter um processo de qualidade de software em si. Perfeito. Como a gente pode, então, concluir até agora, até nesse começo aqui da nossa conversa, então a gente precisa de ter especialistas, né, pessoas que são ali especialistas em avaliar a qualidade desses softwares antes da sua publicação. Quando um software vai para o que a gente chama de produção, ou seja, um software
que foi concebido, ideado por um grupo de pessoas, ele é publicado em produção e vai ali então para as mãos dos seus usuários, né? A gente tem ali então esse fenômeno que a gente fala de publicação em produção, ou deploy em produção, ou ida para produção, é quando o software vai para a mão dos seus clientes. Quando isso acontece, as pessoas começam a usar o software. E ao usar o software, pode acontecer que alguma das funcionalidades, ali seguindo a maneira com que o software foi desenvolvido, não funcione da maneira com que se esperava. Vou dar um exemplo bem básico, assim, bem simplório. Né? Sei lá, eu divulguei aqui um determinado aplicativo lá na Apple Store, o meu usuário, né? Os usuários lá que se interessam pelo aquele meu software, fizeram download dele, foram ali, sei lá, 500 downloads. E para esses 500, 80% deles utilizam uma versão mais recente, né, do iPhone, por exemplo. E essa versão mais recente do iPhone veio com uma atualização de segurança, que faz com que quando eles tentem acessar e fazer o login, né, ou seja, coloca o seu usuário e sua senha, não funcione. 80% dos meus usuários estão enfrentando esse problema. Quando a gente tem não é um problema com o software em si, em engenharia de software, análise e testes de software, a gente chama popularmente de bug ou de defeito, tá bom? Se você for pesquisar mais a fundo depois sobre carreira e se a profissão, você vai perceber que existem diversas nomenclaturas para isso, né? Defeito, falha, engano, tem um monte de classificações que são classificações mais formais, né? Mais científicas de o que é aquele determinado problema, aquela disparidade entre o que se esperava e o que se encontrou. Entretanto, alguns desses problemas podem atingir significativamente assim a vida dos seus usuários. Vou dar uns exemplos para vocês aqui que eu peguei lá desse site da Signity, onde fala sobre 37 falhas em software relacionadas ali à qualidade do software em si. O primeiro está relacionado a um termostato que deixou com que os usuários ficassem no frio depois de uma atualização incorreta do software. Olha só que coisa. É uma falha no software que afeta diretamente a vida dos seus usuários finais, fazendo com que, então, a gente, né, eles ali, nesse caso, passassem mais frio do que deveria. Já uma outra falha que a gente vê aqui, um outro bug que aconteceu aqui, afetou diretamente mais de 270 mil transações, pagamentos realizados através de um grande banco. E foi definida ali como sendo uma falha muito grave dentro dos sistemas daquela determinada organização. São mais de 270 mil pagamentos que sofreram ali, né, por causa dessa falha. E ali por detrás desses pagamentos tem, óbvio, as pessoas que estavam esperando por esses pagamentos e que não receberam. E a gente ainda tem aqui uma outra falha que é descrita ali dentro desse artigo, que fala sobre uma loja virtual que estava comercializando iPads por R$ 49,99 libras, quando na verdade deveria comercializar por 650. Que coisa interessante, né? No presente, momento no qual a gente vive hoje, a gente encontra diversos softwares que são utilizados pelos seus usuários e que podem possuir falhas. E essas falhas podem atingir diretamente a vida dos nossos usuários. Atingindo a vida dos usuários pode gerar problemas para a gente, como sendo empresa que está produzindo software, quanto para os usuários, que são as pessoas que estão utilizando. Às vezes pode ser que o problema seja um problema para o usuário, às vezes um problema para a empresa. Quer ver um exemplo? 275 mil pagamentos individuais sofreram por causa de uma falha. É o cliente que está sofrendo.
Uma falha no software comercializou um iPad por um valor muito, mas muito menor. Um problema para a empresa. Entende o que eu quero dizer? Em outros problemas, pode até afetar a vida dos seus usuários. Como, por exemplo, diversos bugs são pegos, às vezes, em sistemas críticos, ou como, por exemplo, sistemas que rodam em aeronaves. Se uma aeronave tem um problema, puxa, todas as vidas que estão voando ali dentro daquela aeronave podem sofrer por isso. Certo? Então, tem muitos. Hoje em dia, no presente, eu não estou falando do passado, estou falando de agora, de hoje em dia. A gente vive esses defeitos direto. Né? A gente vive essas falhas constantemente. Tudo quanto é software que a gente usa tem lá um problema. Já pararam para pensar nisso? Aplicações, games, sites, e-commerces, eles possuem problemas. Hoje em dia. Ok? Hoje em dia. Por que eu estou fazendo essa referência hoje em dia? Porque às vezes a gente esquece dessas características que fazem com que o dia a dia do especialista em testes de qualidade de software seja algo muito, mas muito criterioso e importante para o processo de desenvolvimento de software no geral. Aqueles números que eu mostrei para vocês no início, eles mostram para a gente uma coisa, eles mostram para a gente que o mundo ele busca cada vez mais a informatização. Se ele busca a informatização, precisa de software. Se precisa de softwares, podem ter problemas. E se podem ter problemas, alguém precisa estar ali entendendo muito sobre aquilo para conseguir evitar o máximo deles possível. Concorda? Beleza. Vamos continuar falando sobre presente, né? Existe um profissional dentro da área de tecnologia, que é o profissional analista de testes de qualidade de software, conhecido também como QA, ok? Quero deixar aqui super claro para você que já atua na área de testes e qualidade de software que existe uma diferença muito grande ali entre o que o analista de testes deveria fazer e o que o QA deveria fazer. Eu não vou colocar isso daqui na balança agora, até porque já existe um vídeo meu falando sobre a diferença de analista de testes e QAs, e você pode depois assistir lá na minha playlist de testes de software do zero. Você vai conseguir encontrar esse vídeo lá e vai ser muito útil para vocês, tá bom? Não vou entrar nesse mérito aqui agora. Entenda apenas que dentro da área de tecnologia existe esse profissional que é um especialista na área de testes de qualidade de software e que pode ajudar essas empresas que estão lançando centenas de milhares de aplicativos e dessas que estão padecendo por diversos problemas relacionados aos softwares que são desenvolvidos. Entretanto, esse profissional, analista de testes de qualidade de software, quando ele vai ser, como vou dizer assim, quando as empresas vão oferecer vagas para eles, as empresas elas ainda não por mais que a área de testes de qualidade de software em si seja muito antiga, né? Muito antiga mesmo. Por exemplo, tem um livro mais antigo que eu me recordo de ter lido sobre testes de software, é de 1979. Né? Então, desde lá já existia aí uma formalização da área de testes de software, no nível que, puxa, tinha até pessoas escrevendo sobre essa disciplina. Entretanto, ainda hoje em dia, empresas elas confundem bastante o papel e, além de confundir o papel, confunde bastante também a nomenclatura utilizada para nomear esses profissionais. Então, o que eu propus para vocês no slide anterior foi o papel analista de testes e qualidade de software QA. Já eu vou explicar o porquê que eu proponho esse título, tá bom? Mas se a gente for parar para pensar e olhar em sites como o LinkedIn, por exemplo, quando você for lá e digitar analista de testes de qualidade de software QA, você vai encontrar lá, né, pelo menos no Brasil, mais de 2.000 vagas abertas para esse papel. E quando você for olhar para os títulos, vai ter uma bagunça lá de nomenclaturas relacionadas ao título. Eu trouxe aqui para vocês algumas delas, está aqui no plano de fundo aqui desse slide. Analista de experimentação e testes. Analista de QA. Analista de QA Game. Analista de QA testes. Analista de qualidade de software. Analista de qualidade e testes de software. Analista de qualidade e testes. Analista de Quality Assurance. E aqui tem uma lista gigantesca com
55 variações de cargo. Essas 55 variações de cargo foi uma análise que eu fiz em abril de 2022 de quais eram as vagas que estavam abertas para a área de teste de software e comecei a investigar um pouco mais sobre elas. O que eu descobri? Descobri que existe uma grande confusão no mercado quanto ao que eles esperam de alguém, qual é o título que eles dão para essa pessoa, qual é a senioridade da pessoa que eles querem contratar, né? Então, às vezes, tem lá uma bagunça de eles querem contratar um júnior que tem as habilidades de um sênior, querem contratar um sênior que tem as habilidades de um pleno, querem contratar um engenheiro de qualidade de software, recrutando, na verdade, um analista de testes de software, ou às vezes até um executor de testes. Então, existe uma verdadeira de uma bagunça aqui quando a gente fala do mercado. E quando eu falo do mercado, estou falando de empresas que querem recrutar pessoas que atuam na área de testes de software. Então, todas as vezes que eu falar mercado, entenda, empresas que querem contratar pessoas que atuem dentro da área de testes de qualidade de software, ok? Existe uma grande confusão, uma grande bagunça aí quando a gente fala sobre isso. Entretanto, nesse momento, eu não quero resolver esse problema, eu quero apenas te falar. Lembra que a gente está falando sobre o que acontece hoje no presente? Isso daqui é uma bela de uma figura do presente. Você entrando em algum site de vagas, encontrando diversas nomenclaturas para definir o papel que você desempenha. Beleza. Quando a gente fala sobre a densidade, a quantidade de vagas que estão relacionadas à área de testes de software, né, testes de qualidade de software, olhando para uma visão mais global, né, sobre essa profissão, a gente vê que os números não estão altos apenas para produção de software. Né? Lembra lá atrás que eu falei para vocês? Né? Nas lojas de aplicativo, puxa, cara, tem, né, centenas de milhares de aplicativos que foram lançados nos últimos 3 meses. E também existe um número gigantesco de oportunidades, de vagas voltadas para esse profissional, essa profissional, que é o analista de testes de qualidade de software QA. Existe um número muito grande de vagas abertas. Aqui eu fiz uma pesquisa apenas em um site que traz para vocês oportunidades de emprego, que foi o linkedin.com/jobs. Olha o que eu encontrei. 11,1 mil vagas na Europa. 2,8 mil vagas na América do Sul. 17,5 mil vagas na Ásia. E 48,4 mil vagas na América do Norte. É um número muito, mas muito expressivo quanto à procura que tem por esses profissionais na área de testes de qualidade de software, concorda? Muito, muito mesmo. Outra coisa que eu percebi aqui durante essa pesquisa foi que muitas das vagas que existiam eram vagas no exterior para pessoas que trabalham que trabalham a partir do Brasil ou que querem se mudar para outros países. Um exemplo que eu dou para vocês é o meu próprio exemplo. Né? Em dezembro de 2022, em dezembro de 2021, eu alavanquei a minha própria carreira e consegui a minha grande oportunidade, que era de me mudar para os Estados Unidos e trabalhar para uma grande empresa multinacional. Isso aconteceu em dezembro de 2021 e hoje eu resido aqui nos Estados Unidos, na Flórida, na cidade de Orlando. Aqui, desde sei lá, se a gente for parar a pensar assim, nos últimos, sei lá, nas últimas 4 semanas, né, eu fui abordado por diversos recrutadores. Aqui atrás, né, desse plano de fundo, você vê diversas das mensagens que eu recebi desses recrutadores. São pessoas que estão procurando profissionais da área de teste de qualidade de software e que estavam ali, então, me fazendo um convite para participar dos seus processos seletivos. Grandes empresas que definitivamente você vai olhar para elas e vai falar, cara, essas daqui são empresas que sim, eu gostaria de atuar.
Empresas da área de consultoria, empresas da área de produto, do setor financeiro, né, de e-commerces, diversas, variadas. Se eu for falar sobre os meus alunos, né, que fazem parte dos meus treinamentos, muitos deles já trabalham do Brasil, atuando em empresas do exterior, recebendo em dólares a partir do Brasil. Já outros diversos deles tiveram a oportunidade de fazer a migração e mudar-se realmente para outros países e trabalhar de lá. Holanda, Portugal, Irlanda, Alemanha, entre diversos outros países. Hoje em dia, essas oportunidades para trabalho para empresas no exterior, elas são constantes na vida de alguém que atua na área de testes e qualidade de software. E por que isso? Porque definitivamente, hoje em dia, no presente que nós vivemos hoje, nós temos uma área como sendo muito, mas muito requisitada pelas empresas. Afinal, a produção de software é gigantesca e precisa ali, né, ter essa construção de softwares feitos de maneira, né, a trazer essas avaliações de qualidade para entregar o melhor produto para os seus usuários no final das contas. Outra coisa também interessante da gente analisar aqui é o seguinte. Quando a gente fala da disciplina de testes e qualidade de software, muitas vezes as pessoas confundem o verbo testar com a disciplina de testes de software. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Pensa assim. Digamos que você acabou de comprar essa caneta aqui. É uma caneta Bic. E só por ser uma caneta Bic, você já pensa, cara, a probabilidade dela ter qualidade é alta, né? Quando você compra uma caneta como essa, e que você pega a caneta e que você está prestes a escrever com essa caneta em um papel, qual que é a primeira coisa que você pensa? Porque para mim é assim, ó, vou testar. Tá funcionando. E isso é um negócio muito, muito interessante aqui para essa nossa conversa. Esse breve diálogo que eu tive aqui agora, de falar, vou testar, e você ir lá e tirar a tampa da caneta e fazer alguma ação com ela e ver que ela escreveu e por isso ela está funcionando, é o que eu chamo da confusão entre o verbo testar e a disciplina de testes de software. Testar, qualquer pessoa pode fazer. Você já parou para pensar? Deixa eu testar se esse microfone funciona. Aí eu vou lá e ligo ele e bato. Ah, está funcionando. Deixa eu testar para saber se essa caixinha de carregador aqui do AirPod funciona. Você vai lá e abre ela, vê que ela tem uma luz e que ela ficou verde depois de você ter carregado há um tempo. Você fecha e diz, funciona. Você vai lá e pega o cubo e fala, deixa eu ver se funciona. E você gira ele de algumas formas e você vê que ele funciona. O verbo testar, ele pode ser usado por qualquer pessoa. Agora, a disciplina de testes de software, ela é composta por um monte de características, de técnicas, de estratégias, de processos, de formas de gerenciamento, de habilidades técnicas que precisam fazer parte do dia a dia do profissional da área de testes e qualidade de software, para que esse indivíduo, essa pessoa, ela consiga, então, desempenhar bem o seu papel na área de qualidade de software e ajudar os seus times a conseguirem entregar um software que tenha muita qualidade. Entende a diferença? Se você simplesmente fala, eu sei testar, eu, Júlio, te pergunto, como você aprendeu isso? Como você aprendeu a testar? Porque que eu, Júlio, aprendi a testar a caneta? Testando. Como eu, Júlio, aprendi a testar o cubo mágico? Testando. É a melhor forma de testar? Não sei, mas foi do jeito que eu aprendi. E quer saber? Funciona.
Entendem o que eu quero dizer? Quando a gente fala de testes de software, como que você aprendeu a testar? E essa é uma pergunta que eu faço para você que já tem anos de experiência na área de teste de software. Como que você aprendeu a testar? Ah, Júlio, eu aprendi testando. Ah, Júlio, eu aprendi com um amigo meu ali que ele falava que já estava na área há anos, ele me ensinou a testar. E você? Ah, eu aprendi assim. Ah, e você? Eu aprendi assado. E aí eu falo assim para você, quem são as suas referências em testes de software? Quem são os autores que escreveram as mais de centenas de livros de testes ou os das centenas de milhares de artigos científicos na área de teste de software? Quem são da onde que vem a sua fundamentação, né, a sua fundamentação em testes de software? Que te demonstra o que é que você tem que fazer. Porque testar a caneta simplesmente escrevendo no papel é uma coisa. Avaliar outras perspectivas que estão relacionadas a ela é outra. E veja, uma caneta nem é um item tão complexo quanto um software. Mas ainda assim, eu diria para você que eu tenho certeza que se alguém que é especialista em testes de produtos como esse for testar, ele não vai ter apenas uma possibilidade de testar, mas sim diversas. Por que isso? Porque quando você é um profissional na área de teste de software, é diferente. Você tem uma bagagem em volta daquilo. E muitas pessoas ainda não entendem isso. Elas acreditam que testar é simplesmente um fator de curiosidade. E outras até pensam que é um dom. Eu nasci com um dom de testes. Eu sou testador. Não é isso. Existe um arcabouço riquíssimo em conteúdo sobre teste de software para ajudar você a ser um profissional, uma profissional melhor. E aí, o que acontece? Quando a gente vai olhar, por exemplo, para repositórios de artigos científicos, como a i3 Explorer, por exemplo. Eu nem estou indo muito longe, estou falando apenas de um repositório científico. Olha só, eu fiz uma busca aqui por software testing. E ele retornou aqui para mim uma busca com mais de 100 mil resultados. São mais de 100 mil artigos científicos que mencionam de alguma forma o termo testes de software. Cada artigo científico, ele precisa ser algo que é fundamentado em não simplesmente, não é igual um post, sabe um post que eu vou e escrevo no Medium, por exemplo, que eu coloco minhas palavras lá, não coloco referência nem nada e tá tudo certo? Não, um artigo científico é diferente. Ele tem uma estrutura. Ele tem que falar sobre um determinado conteúdo, ele tem que fundamentar suas referências bibliográficas. Ele tem que propor uma hipótese, testar essa hipótese, retestar essa hipótese, fornecer fatos e dados que comprovem que aquilo funcionou. E depois disso ainda tem que ter uma conclusão. E esse artigo científico tem que ser ainda aceito por um grupo de outros cientistas que vão ler aquilo e vão entender que realmente aquele artigo traz um conteúdo que é realmente muito importante. Estão entendendo? Mais de 100 mil como esses aqui. E aí, quando você olha para a sua carreira, você tem que olhar para a sua carreira e pensar lá na fundamentação, né, do papel, do seu papel, da sua atuação em de software, e olhar para ela e falar assim, puxa, eu pelo menos li ali algumas dezenas de artigos científicos como esses, para saber um pouco mais sobre o meu papel. Tá entendendo? Porque teve, né, que se a gente for pensar que um autor para cada um desses artigos, mais de 100 mil pessoas aqui que escreveram artigos para deixar mais claro e mais evidente e mais profissional o papel de alguém que testa softwares. Interessante, né? Outra coisa também é assim, se a gente vai para sites de livros, sites de venda de livros, a gente procura lá por software testing, também tem lá centenas de livros que foram escritos por profissionais na área de testes de software, para tornar essa carreira um pouco mais estruturada, para tornar o seu papel mais científico. E aí você tem que olhar para esses livros também e falar assim, eu já li algumas dezenas desses livros aqui também, porque eles também fazem parte da minha trajetória. Eles fazem parte da estruturação do meu papel. Por quê? Porque eu não sou simplesmente
alguém que vai testar software como se testa caneta, testando apenas do jeito que eu acho. Eu vou testar isso de maneira estruturada. Por que isso? Porque aquelas mais de centenas de milhares de aplicativos que estão sendo, né, disponibilizados para download nessas lojas de aplicativos, eles precisam passar por processos de qualidade que são realmente processos efetivos. Caso contrário, vão gerar problemas para as pessoas, para os meus clientes ou para a minha empresa. Entende o que eu quero dizer? O meu papel dentro da área de testes e qualidade de software, ele pode ser um papel raso, que é aqui o que eu dei para você de exemplo da pessoa que testou a caneta, ou ele pode ser um papel aprofundado de alguém que sabe conversar e sobre falar sobre a disciplina de testes como sendo um papel estruturado. Nesse momento, eu faço um convite para você. Um convite para você é o seguinte: eu convido você a buscar mais sobre o seu papel. Esse é o convite que eu tenho para você. Buscar mais sobre o seu papel. Entender mais sobre ele. Júlio, por onde eu começo? Começa pelo canal aqui do YouTube. Eu gravei mais de 300 vídeos para tentar trazer a você mais conhecimento gratuito. 100% gratuito. Você entra aqui no canal, clica e vai escolhendo quais são os vídeos que você quer assistir. Mais de 300. Trazendo a você conhecimento sobre a área de teste de software. Lá no meu Instagram, que é o @JúlioDelimasinsta, tem muito mais conhecimento ainda. Você também pode consumir de lá. Eu tenho um podcast também, que é o podcast do Júlio, para trazer a você muito mais conhecimento também sobre testes de software. Você assistiu esses conteúdos todos? Você vai lá e aprende um pouco mais sobre algum termo, busca um livro, busca um artigo que complemente ele. Estão entendendo? É desse jeito que você vai conseguindo angariar e buscar mais informações, buscar mais formas de você conseguir melhorar dentro da sua carreira, dentro da sua atuação. E fazendo dessa forma, definitivamente você vai conseguir crescer muito dentro da sua carreira. Quer ver um negócio muito, muito interessante? Tem uma atividade que ela é super má compreendida pelas pessoas que atuam na área de teste de software. Sabe como que é o nome dela? Testes exploratórios. Muita gente acha que teste exploratório significa você sair por aí clicando por aí ou por lá e sem saber exatamente o que você quer, simplesmente para saber se o software funciona ou não. Tem gente que acha que teste exploratório é você sair clicando 5 vezes num botão e ver se ele funciona como esperado, ou ficar apertando a tecla Enter várias vezes só para ver se o software consegue lidar com aquilo. Entretanto, eu quero mostrar um negócio para você que é muito importante, que vai fazer uma mudança muito grande na sua trajetória. Tem uma autora que ela escreveu um livro especificamente sobre como reduzir riscos utilizando testes exploratórios. Ela escreveu esse livro aqui, ó. É Elizabeth Hendrickson. O nome do livro é Explore It. A Elizabeth Hendrickson, ela escreveu esse livro aqui, e ele é um livro que ele tem aqui mais de 140 folhas, e que fala de uma maneira muito bacana sobre como você estruturar os seus testes exploratórios. E só nesse momento aqui, o que deveria acontecer aí no seu cérebro agora? Deveria ter um choque, assim, sabe? Na sua mente, que você fala assim, caraca, eu sempre achei que teste exploratório era só sair clicando. Mas o Júlio está falando agora que tem um livro, cara, sobre isso. Se tem um livro sobre isso, quer dizer que existe uma forma estruturada de fazer o que você está fazendo. Você não está usando essa forma estruturada agora. E por não estar usando, você não está extraindo o melhor daquilo que você está fazendo. Entende? Como que a gente pode se chamar profissionais da área de teste de software sem que a gente estrutura da melhor forma possível, da forma mais ótima, a atividade que eu vou executar? Isso é só um livro. Mas tem outras dezenas de artigos, inclusive artigos científicos, falando sobre como você estruturar ainda mais a atividade de testes exploratórios. Entendem? Então, é extremamente importante que você entenda, que você tenha esse conceito contigo. O papel da pessoa que testa softwares não é simplesmente clicar, mas sim estruturar a forma com que você testa as aplicações, com que você aplica o conceito de qualidade de teste de software dentro do seu dia a dia.
Massa, né? Bom, vamos seguir aqui porque a gente ainda tem alguns assuntos para conversar, porque a gente ainda está falando do presente. A gente ainda está falando do que a gente tem hoje aqui. Já disse para vocês, existe hoje em dia uma série muito grande de conteúdos gratuitos para que você possa consumir. E esse daqui, né? Essa nossa aula aqui de hoje é um bom exemplo disso. Um conteúdo completamente gratuito que você está consumindo aqui, não está gastando R$1 com isso. Não está gastando R$1 com esse conhecimento que você está obtendo aqui agora. Alguém foi lá, preparou uma aula, criou slides, gastou horas e horas preparando aqui um conhecimento, fazendo pesquisa para buscar para vocês dados que ajudassem a trazer a você a mensagem, trouxe para você slides de uma maneira que você conseguisse ler, ouvir, né, consumir e entender, uma pitada de um gancho para busca, para trazer você para a realidade do seu papel hoje, tudo isso para fazer com que você conseguisse entender um pouco mais do seu papel. Dentro do canal aqui do Júlio de Lima, você vai encontrar, como eu disse, mais de 300 vídeos para ajudar você a conseguir melhorar dentro da sua carreira e conseguir buscar o alavanque da sua carreira. Então, tem lá, ó, o que você precisa entender melhor para conseguir trabalhar home office como um QA. Você vai ver histórias de alunos que conseguiram alavancar suas carreiras e conseguir aumentos salariais maiores do que 30%. Vai ver, ó, por que o home office cresceu, qual que é a linguagem de programação mais pedida pelo mercado, como que você consegue apresentar seus resultados e conseguir alavancar sua carreira. Tem vídeos sobre ferramentas de automação de testes, sobre técnicas de teste, sobre estratégia. Tem um monte de coisa aqui, tudo gratuita, para ajudar você a conseguir estruturar o seu papel. Né? E da mesma forma que tem aqui o meu, tem também outros vários para vocês, para que vocês consigam também, né, crescer em conteúdo. Dentro do meu canal, tem um curso gratuito de introdução aos testes de API REST com certificado. Gratuito para você fazer e conseguir aprender mais sobre isso. Tá entendendo? Então tem muito conteúdo gratuito hoje em dia, no presente, né, da área de testes de software. Quando a gente fala do mercado em si, né, porque tudo que eu falei aqui para vocês até agora foi sobre engenharia de software, sobre, né, a atividade de testes em si, sobre o papel da pessoa que testa. Estou falando aqui sobre essas diversas, esses diversos, como vou dizer assim, esses vieses diferentes, né? Mas quando a gente fala especificamente sobre o mercado, existe no mercado uma confusão que está relacionado diretamente ali a dois termos, ágil e cascata. São dois modelos de desenvolvimento de software, ok? E hoje em dia ainda existem, né? Como a gente está falando de presente, hoje ainda no presente existem empresas que estão utilizando o ágil e empresas que estão utilizando o cascata, né, no seu modelo de desenvolvimento de software. Para você que assiste essa aula hoje, você precisa entender que o seu papel como analista de testes de qualidade de software dentro do ágil é diferente do cascata. Ok? Isso é o que você precisa entender. O que você precisa entender assim num nível mais alto? Dentro do cascata, existem papéis segregados. Quer ver um exemplo? Dentro do cascata, a gente tem um papel chamado testador ou executor. E a gente tem um papel chamado analista de testes. O analista de testes vai lá e escreve quais são os testes que o executor ou testador deveria executar. Ok? Então pensa que o analista de testes, ele chega lá no seu trabalho, ele lê os requisitos do software e começa a aplicar técnicas de teste para revelar quais são os testes a serem realizados. Ele escreve tudo isso e fala, olha, executor ou testador, execute esses testes quando a aplicação estiver pronta. Ele vai lá e executa. Dentro do cascata também tem um outro papel ainda segregado, que é o analista de testes automatizados. Ele escreve scripts de teste automatizado. A vida dele ou dela é literalmente isso. Ir lá e criar testes automatizados para que nem tudo tenha que ser executado ali pelo executor, né?
e que parte daquilo que o executor faz possa ser realizado por essas ferramentas. Parte, não o todo, tá bom? Então, parte é executada ali por aqueles scripts. Quando a gente fala de script de teste automatizado, apenas para as pessoas que estão aqui, que são novas na área, né, pensa que são robozinhos, ok? Robozinhos que vão ir lá e vão executar um teste muito específico. Por exemplo, digitar o login, digitar a senha, clicar no botão entrar e validar que apareceu a mensagem Olá, Júlio, depois de fazer o login, entendeu? Isso é um teste automatizado, é feito com o uso de linguagem de programação. Mas tem ali, né, um papel que faz isso especificamente. Então, são os analistas de teste automatizado. Eles fazem isso lá no Cascata. No Cascata também tem identificação de problemas, né? E também eles estão ali voltados para identificar esses problemas relacionados ao software que foi desenvolvido e também para analisar a qualidade do produto em si. Quando a gente fala sobre o ágil, a gente tem os mesmos profissionais de análise, o mesmo profissional analista de testes de qualidade de software, que deveria ter um papel diferente. Vou explicar para você. Ao invés de ser um papel segregado, a gente teria um papel colaborativo. É uma pessoa que ela entende um pouco mais sobre testes de qualidade de software. Por exemplo, se a gente fosse pensar assim em remuneração, é uma pessoa que iria ganhar muito mais. Por quê? Porque sabe sobre como executar, sabe sobre como definir o que testar, sabe sobre como a automação de testes funciona. Então, é uma pessoa que entende desses 3 pontos, certo? E contribui para o seu time, trazendo a eles essa mentalidade de como funciona testes de software. Mas não é mais a pessoa responsável por lá e executar, e colocar a mão na massa e executar isso, tá? Aqui eu estou falando sobre o que deveria ser, beleza? Já a gente fala sobre o que é o presente hoje. Mas, essa pessoa ela tem essa questão. Aí o que acontece? Ao invés de ser uma pessoa que está buscando identificar problemas, ela está buscando antecipar problemas. Então é como se fosse assim, Vamos fazer o exemplo da caneta. Ao invés, se a gente estiver falando do Cascata, o analista de testes de qualidade de software do Cascata, ele pega isso daqui, essa caneta, e ela fala, deixa eu ver se funciona. Agora, a pessoa que está atuando no mesmo papel lá no ágil, ela está assim, vamos criar aqui mecanismos para que a gente possa construir a caneta certa desde o início. Entendem a diferença? Outra coisa lá no ágil é assim, ao invés de influenciar a qualidade do produto, como era no Cascata, está influenciando a qualidade do processo como um todo. Então está fazendo com que o processo tenha maior qualidade. Isso era o que deveria ser esperado dentro do ágil. Mas como a gente está falando aqui sobre presente, o que acontece? Acontece que, por diversas razões, tá? Não vou julgar aqui uma em exclusivo, mas por diversas razões, o que acaba acontecendo é que um processo que a gente chama carinhosamente de cascágio é criado e faz com que aquele profissional de testes e qualidade de software que está dentro de um time, entre aspas, ágil, fique responsável por fazer tudo o que fazia antes. Então, esse profissional, ele acaba por ser considerado pelos seus pares como sendo a pessoa que é responsável por identificar problemas, por automatizar testes, por pensar nos testes que tem que ser resolvido, por criar um monte de documentação, por antecipar, por identificar, e todas as vezes que um problema chega nas mãos do cliente, ele ou ela é culpado por isso. Por quê? Porque não entenderam, né? As pessoas do time não entenderam exatamente qual que era o papel dessa pessoa. E aqui eu queria chamar vocês só para a gente refletir um pouco sobre isso, porque é um negócio muito importante, né? Vamos pensar assim, quem dentro da empresa onde você atua é o especialista ou a especialista em teste de qualidade de software? Se você falar assim, sou eu, Júlio,
Então, em teoria, era você que deveria influenciar as pessoas ao seu redor sobre o que é a qualidade de software. Certo? É isso que acontece? Na maioria das vezes, não. Sabe o que acontece? As pessoas que estão na empresa, que nunca estudaram sobre testes de software, que não sabem nada sobre testes de software, são as pessoas que acabam por definir os processos de testes. Como que isso vai funcionar um dia? Nunca vai funcionar. Por quê? Porque quem está definindo os processos não é uma pessoa que entende sobre a área de testes, mas sim uma pessoa que, puxa, é mais eloquente, sabe? É uma pessoa que fala bem, que sabe que quando fala as pessoas, nossa, tá falando bem, né? Influenciadora. A pessoa nunca estudou nada sobre teste de software. Sabe muito menos que você sabe. Tá? E aí você está lá dentro daquele meio e você está falando as coisas e as pessoas não estão te escutando, parece, sabe? E aí quando alguém fala para você, mas da onde você tirou isso que você está querendo propor aqui para a gente? Você não sabe falar, por quê? Porque você não tem fundamentação. Você não leu aquelas dezenas de artigos que você poderia ter lido, não leu os livros que você deveria ter lido. Não viveu, não implementou aquilo na prática. E o que você sabe é o que você aprendeu com seus amigos, o que você aprendeu com a vida, no vamos fazer, na correria, no apagar incêndio. Quando chega na hora de você influenciar, você não consegue. Por quê? Porque você não se sente confiante, né? Que você vai conseguir explicar aquilo com todo o grau de sendo criterioso como deveria ser. Entende aqui qual que é o problema que a gente vive hoje, no presente? Tem lá dezenas, centenas, milhares de gerentes que não entendem nada sobre teste de software, mas eles acabam tomando a frente. Por quê? Porque não tem ninguém que consegue levantar-se e provar ali para eles que eles estão errados. Tem lá centenas ou milhares de empresas que estão começando a usar o ágil, mas elas estão fazendo o ágil continuando nas mesmas perspectivas que existiam no Cascata. Trazendo todos aqueles monte de artefatos e colocando dentro do ágil, e você não fala nada. Por quê? Porque você ainda não se sente confiante naquilo. Entende o que eu quero dizer? Quem deveria ser o motorista ali da qualidade dentro do seu contexto era você, não eram essas pessoas. Não é aquele Scrum Master que acha que sabe alguma coisa sobre teste, não sabe nada. Não é o PO que não sabe bosta nenhuma sobre teste de software. Não é o seu líder que não entende ainda sobre testes. Mas sim você, que é a pessoa, o especialista na área de testes de qualidade de software que está ali dentro. Mas não se consegue isso simplesmente falando sobre testes. Tem que entender sobre testes. Entende? E entendendo, demonstrar isso. Demonstrando ser valorizado por isso. É assim que você consegue mudar a perspectiva dentro do dia a dia no qual você trabalha hoje, entende? Bem, a gente já entende, então, que existe essa diferenciação aqui, certo? Hoje, então, o que eu diria para vocês como sendo o nosso presente é que o profissional na área de testes de software ele acaba por ter uma falta da compreensão do papel e responsabilidade dele ou dela dentro do dia a dia na área de testes de software. Por quê? Pela ausência da busca do conhecimento científico, pela ausência da busca de referências, pela ausência do estudo profundo sobre a sua carreira, sobre testes de software, pela busca constante sobre como melhorar. Ele entende que testes de software é o verbo testar, não a disciplina de teste de software. E o que isso gera? Gera alguns tipos de frases como essa. Alguém pergunta, o que você faz? Ah, eu tenho que encontrar defeitos. O que você faz? Ah, eu tenho que automatizar testes. O que você faz? Ah, eu faço todas as minhas decisões sobre o que testar são ad hoc. São tomadas de maneira completamente empírica. Ah, o que você faz? Ah, eu sou QA manual. Meu próximo passo é se tornar PO ou Scrum Master. Consegue entender? A pessoa que está dentro desse universo limitador, é um universo limitador isso daqui. Ele limita o seu crescimento.
ele faz com que você não consiga crescer dentro da sua profissão. É um super limitador, entendeu? Por quê? Porque você está dentro dessa caixinha pequena aqui que você nunca vai conseguir expandir. E você não vai conseguir ser valorizado por isso, valorizada por isso. Por quê? Porque você está se prendendo dentro dessa caixa, que te limita a você ser um profissional que é muito superficial. Entende? Você acaba sendo ali extremamente superficial. Por quê? Porque você se prendeu dentro dessa caixinha pequena que não representa a grandeza do seu papel. Esse termo manual, a propósito, é um termo que ele acaba, ele arrebenta com o papel e com todo o profissionalismo que existe por detrás da profissão do analista de teste de qualidade de software. Quando você fala, eu sou um QA manual, eu sou um testador manual, sabe? Isso tá demonstrando, na verdade, o seguinte, está falando assim, olha, é como se você estivesse falando para o seu líder, para o seu gerente, para o seu diretor, você estivesse falando assim, olha, é o seguinte, o meu papel é tão trivial e simples que você pode me substituir por um teste automatizado. É como se você estivesse dizendo para o seu diretor, para o seu chefe, para o seu líder, que, olha, o meu papel ele é tão trivial, tão trivial, tão trivial, que você pode substituir-me por qualquer outra pessoa que tenha um mínimo de intelecto. Ah, mas ela não precisa de preparação? Não, não precisa não. Porque na minha área não é, sabe, científica assim. É simplesmente clicar ali ou clicar acolá. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Não? Usar o termo manual aqui nesse caso, é uma forma poderosíssima de rebaixar a atuação do profissional e de matar todo o trabalho intelectual por detrás de centenas de livros, centenas de milhares de artigos científicos e diversos conteúdos que já foram produzidos um dia para a disciplina de teste de software. Você está acabando com tudo isso. Por quê? No final das contas, a culpa por essa ausência da expansão do conhecimento sobre a sua profissão é a ausência da busca por todo esse conteúdo que está por aí afora. Por todo esse conteúdo que está por aí afora. Muitas pessoas aprenderam a testar pegando a caneta, tirando a tampa e escrevendo no papel. Mas isso não quer dizer que essa tem que ser a sua vida de agora em diante. Se você teve um despertar agora nesse vídeo, nessa aula, você precisa despertar mesmo, entendeu? E sair da caixa onde você está e conseguir seguir adiante. E conseguir melhorar dentro da sua carreira. Entende? Então, atenção quanto a isso. Você precisa, sabe, buscar isso. Precisa buscar. Aí, assim... Quando você mantém essa visão, essa perspectiva mínima do que é realmente a grandeza do seu papel, pessoas começam a dizer coisas como: se o teste é manual, podemos ter automação substituindo os QAs. Veja, a gente já aprendeu. Tem muita coisa que você tem que fazer. Você não faz apenas coisas repetitivas, chatas e mecânicas. Mas se você fala, teste é manual, eu sou o QA manual, você está falando, qualquer automação te substitui, pode substituir você. Se você fala para as pessoas, ao seu redor, que a sua atividade é uma atividade trivial e que não tem ciência por detrás dela, e que não tem estrutura por detrás dela, a gente pode ver pessoas que vão começar a dizer assim, se o teste é trivial, podemos ter os próprios devs substituindo os QAs. Para que a gente precisa de QA? A gente não precisa. Eles só clicam aqui ou clicam acolá. É algo trivial. Podemos substituí-los. Se você não entende que atrás das decisões que você toma, atrás das decisões do que você vai testar, daquilo que você olha, existe um esforço intelectual, ou seja, se você não entende isso, o que acontece? Se teste não exige esforço intelectual, podemos ter IA substituindo os QAs. Eu, Júlio, sou mestre em engenharia elétrica e computação com foco em inteligência artificial, formado por uma das
faculdades, por uma das universidades privadas do Brasil, que estão lá dentre os top 5 do Brasil. Tudo que eu vi durante o meu mestrado foi pedacinhos pequenininhos, pequenas partículas de o que inteligência artificial ou machine learning pode fazer para ajudar um QA no seu dia a dia. Mas esses pedacinhos minúsculos aqui, nem de longe conseguem substituir alguém que atua na área de qualidade de software com todo o seu intelecto e com todas as atividades que precisam ser realizadas e que fazem parte exclusivamente do seu poder cognitivo de executar. Estou falando das pessoas que entendem realmente os seus papéis. Não estou falando da pessoa que simplesmente aprendeu a testar por escrever num post-it testando uma caneta através do verbo testar. Estão entendendo? A partir do momento que você formar esse intelecto, a inteligência artificial, hoje em dia, ela não consegue substituir você. Entende? Agora, se a gente for parar a pensar, então, né? Porque até então a gente está falando muito sobre o que o analista de teste de qualidade de software faz, né? Se a gente for parar a pensar no que esse profissional faz na real, a gente vai encontrar um monte de atividades. Vou dar alguns exemplos para vocês. Análise de riscos, testes exploratórios, uso de técnicas de teste, reporte reporte e investigação de defeitos, teste de desempenho, de usabilidade, de compatibilidade, revisão de código, testes de API, web, mobile, desktop, artefatos de teste, critérios de aceitação, trabalha com a criação de artefatos, de ferramentas, trabalha com automação de testes, web, API, mobile, desktop, melhoria de processo, otimização de testes, testes de segurança, reteste, testes regressivos, boa prática de teste, codificação, automação, arquitetura, interface gráfica, dentre outros. Isso daqui não é nem metade de tudo o que alguém que atua na área de teste de qualidade de software precisa se preparar para conseguir ter de conhecimento. E, novamente, vê lá o segundo item lá em cima, testes exploratórios. Só para aquele item ali, a gente já tem pelo menos um livro para ser lido, para que você possa pelo menos estruturar um pouquinho mais da sua disciplina, da sua atuação em testes exploratórios. Quem dirá para todo esse resto, ou para tudo aquilo que pode fazer parte do seu arsenal de como ser um analista de testes de qualidade de software melhor. Entende o que eu quero dizer? É muita coisa. Se a gente for olhar para tudo isso daqui que um analista de testes de qualidade de software faz, e a gente for pensar assim, consigo substituir um QA apenas por automação? Não. Consigo substituir um QA, um dev por um QA? Não. Consigo substituir IA por um QA? Não. Pelo amor de Deus, olha o tanto de atuação que você tem aqui para fazer. Agora, se você limita o seu papel, se você limita a sua atuação a apenas isso daqui, eu sou o QA manual, meu próximo passo é se tornar PO ou SM. Eu tenho que encontrar defeitos. Não tem ciência por detrás do meu papel. É tudo, sabe? É tudo uma atuação empírica. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Né? Ou, não, meu papel é automatizar testes. Se você achar isso, infelizmente, você vai ser substituído por qualquer um daqueles outros itens. Entende o que eu quero dizer? QAs preparados dificilmente ficarão desempregados ou, pior, desaparecerão. Sabe por quê? Porque eles entendem sobre o seu papel e sabem o valor do seu papel. Pessoas que entendem o valor do seu papel nem ao menos se perguntam, será que a minha carreira vai ter futuro? Por quê? Porque sabe o tanto da evolução que o mundo, a tecnologia precisa ter antes que esse papel seja substituído por algo ou por alguém. Então eu faço, volto aqui novamente à pergunta título aqui dessa nossa aula de hoje. Há futuro para a área de testes de software? E a resposta é sim, e um sim gigantesco, em caixa alta aqui, para ajudar você a entender que sim, existe muito futuro para a área de testes de software. Afinal, alguém precisa contribuir intelectualmente para a definição de estratégia de testes de software, né? E também
pessoas que ajudem a definir e avaliar a qualidade de mais de 1 milhão de apps que vão ser produzidos só nos próximos 12 meses, em uma das lojas de aplicativos. Além disso, a gente precisa de alguém que precisa ajudar os times a conseguir antecipar falhas críticas, evitar percas financeiras altíssimas ou mesmo ataques diretamente a vidas humanas. A gente também precisa de pessoas que vão ocupar essas mais de 79 mil vagas que estão abertas ao redor do mundo. E também precisa de alguém para realmente compreender o real papel do analista de testes de qualidade de software e implementar os processos voltados a testes de software, automação de testes e as melhores práticas dessa disciplina. Então, sim, há muito futuro dentro da área de testes de software. Entretanto, para que isso possa acontecer, você precisa entender que há muito mais a aprender sobre o seu papel, além de simplesmente você encontrar defeito, automatizar testes. Você também precisa entender que o seu papel não é trivial, ok? E que o manual é um termo que degrada completamente o seu papel, a sua atuação e rebaixa você a possibilidade de substituição por qualquer coisa ou pessoa. Outra coisa também é que você precisa entender que existe ciência por detrás do seu papel. Então vá lá, caia de cabeça nesses artigos científicos, nesses livros. Vai lá e busca todo aquele conteúdo que eu coloquei para vocês gratuitamente no meu canal. Aprende mais sobre o seu papel. E por fim, você também precisa entender como influenciar as pessoas que estão ao seu redor, de modo que elas entendam qual que é o valor da disciplina de testes de qualidade de software. Júlio, como eu faço isso? Como que eu faço para influenciar as pessoas que estão ao meu redor? Entenda qual é o seu papel. Como que você vai conseguir influenciar alguém que está ao seu redor para que ele saiba qual que é o valor da área de testes, se nem você sabe? Como é que você vai conseguir mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que vale muito a pena essa disciplina, as práticas, o investimento em testes de qualidade de software, se nem você sabe por que isso serve, para que vale a pena ou não vale a pena? Você precisa entender mais sobre o seu papel e precisa entender principalmente que testar, o verbo testar, serve para qualquer pessoa que quer testar qualquer coisa. Agora, testes e qualidade de software é uma disciplina e que exige muita busca, aplicação prática, para que você consiga, então, entregar o melhor trabalho possível dentro da disciplina em que você atua. Esteja junto comigo nos próximos episódios, porque eu posso dizer para vocês com certeza, vocês vão aprender muito durante essas nossas aulas aqui. Eu estou aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo se você gostou. Também estou lá no Instagram com @juliodelimasinsta para ajudar vocês aí diariamente a como conseguirem melhorar dentro da sua atuação na área de testes e qualidade de software. Muito sucesso. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.